Olá, hoje é dia 25 de janeiro de 2021 e na cidade de São Paulo é feriado. Entretanto, nós estamos aqui cumprindo nosso dever de gravar este relatório Focus, dessas informações que estão contidas no relatório Focus e passar para você que não é economista, tenho certeza, mas que pode se beneficiar destas informações para melhor entender o mundo que te rodeia, o mundo econômico que te rodeia. Temos muitas perguntas e dificuldades de dar as devidas respostas. Estamos encontrando o governo relativamente inerte com as questões macroeconômicas. Não estou vendo nenhum plano que venha ajudar a combater esse enorme, fortíssimo desemprego. Sabemos que ao longo da pandemia aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas perderam seus empregos, muitos empregos formais foram perdidos, muitos milhões de informais também, e sabemos que este é um problema, um gravíssimo problema social. A pessoa não tem emprego e não tem renda. Se não tem renda, a pergunta é: como é que vai colocar a comida dentro da sua casa? O trabalhador, a pessoa honesta, vai ver seus filhos passando fome porque não estão sendo dadas as oportunidades para ele trabalhar? O governo parece que está agora mais sensibilizado para a ideia de que deve continuar dando um auxílio emergencial a milhões de brasileiros que estão na linha da pobreza, fortemente na linha da pobreza. E é algo que, como ser humano, nos preocupa e nos deixa bastante entristecido. Um país tão rico na produção de alimentos fica assistindo que milhões de seus seres queridos venham a passar fome. Não é algo que a gente acaba gostando de ver e fica extremamente indignado com aquilo que vem ocorrendo do ponto de vista dessa inércia de combater o desemprego com medidas mais eficientes. A redução da máquina pública é extremamente fundamental. Já entrevistei o professor Antônio Delfim Neto, nosso querido mestre, professor Delfim, e ele pontuou de uma maneira muito clara: o mais importante a fazer nesse momento é a reforma administrativa. Mas o governo não parece ter interesse em fazer essa reforma, que daria, sim, um horizonte muito positivo de sobra de recursos dentro do governo para serem aplicados em investimentos governamentais que geram emprego e geram renda, que é o que mais estamos precisando nesse momento, de emprego e de renda. Mas olhando as variáveis, estamos observando que a taxa de inflação continua em alta, ainda nos próximos meses, que a taxa de juros Selic terá necessariamente que aumentar, e pelo relatório Focus aqui a previsão é que ela passe de 2% para 3,5%. A taxa de câmbio deverá permanecer em R$ 5,00 por dólar até o final do ano, e os preços medidos pelo IGPM, que tem commodities agrícolas, commodities metálicas, minério de ferro, por exemplo, esse índice que fechou perto de 24% ao final de 2020, tem uma expectativa de crescimento nesse ano de 5,56%. Esse IGPM é o responsável pelo aumento dos aluguéis e também é responsável pelo aumento de planos de saúde, que acabam corroendo
o aluguel e o plano de saúde acaba corroendo boa parte da renda das famílias brasileiras. Nós temos também nesse relatório Focus a expectativa de que a economia brasileira vai crescer neste ano de 2021. Sim, temos uma expectativa de crescimento de 3,49%, mas esse crescimento não é um crescimento efetivo, digamos assim, porque, na verdade, estamos fazendo uma comparação do que vai ser produzido em 2021 comparado com aquilo que foi produzido em 2020. E em 2020 houve uma queda prevista em 4,4% da produção nacional, sobre uma base extremamente baixa, qualquer número acaba sobressaindo. Os números previstos para estes primeiros meses de 2021, no tocante ao emprego e no tocante ao crescimento da economia, não são nada favoráveis, nada favoráveis. Com a perda do auxílio emergencial, milhões de famílias brasileiras deixaram de consumir dezenas de bens, centenas de bens, estão com dificuldades. Talvez, repito, o governo retorne a dar algum tipo de auxílio emergencial a partir de fevereiro, mas o fato é que o consumo das famílias, que é de aproximadamente 64,6% da despesa total, esse consumo cairá pelo fato de que bilhões de reais vão deixar de ser dados a milhões de pessoas para que elas efetuem gastos em alimentos e outros bens necessários para a sua família e a sua casa. Além do mais, nós temos que há milhões de pessoas que estão trabalhando, que continuam recebendo seus salários, funcionários públicos, por exemplo, e ao não terem onde gastar o dinheiro, porque sobra, ganham X, não tem como gastar esse X, e consequentemente eles têm uma poupança bastante elevada. Essa poupança financeira, conforme nosso querido professor Carlos Antônio Roca nos mostrou em entrevista que você vai encontrar no YouTube, o professor Carlos Antônio Roca nos mostrou que é exatamente essa poupança financeira das famílias que está financiando a dívida pública, que está financiando este auxílio emergencial ao longo da pandemia. Milhões de pessoas poupam e a poupança está sendo utilizada para o crescimento da dívida pública do governo federal. Ou seja, essa poupança que está sendo gerada ainda hoje, ela não tem como destino o investimento das empresas, que também, segundo o professor Roca nos mostrou, as empresas aumentaram seu endividamento, mas devido ao fato de ter havido uma desvalorização da moeda nacional. Muita dívida das empresas está em moeda estrangeira e ao aumentar o número de reais por dólar, essas empresas acabaram ficando mais endividadas. Falta o sinal. Por onde o governo levará a economia? Está faltando sinalizar, criar essas expectativas. O papel do Estado é extremamente importante para dizer para a sociedade, vamos trilhar este caminho, vamos fazer a reforma administrativa. A reforma tributária, sim, ela é importante, claro, porque há muitas distorções, alguns pagam muito de imposto e outros não pagam nada. Essas distorções precisam ser corrigidas, mas é uma reforma importante,
mas que ela não é mais importante do que a reforma administrativa. A maior parcela do orçamento, dos tributos que os governos recebem, é dirigida para o funcionalismo público e também para o pagamento das aposentadorias, tanto do setor público quanto do setor privado. O pessoal do setor privado contribuiu para isso e tem o direito de receber essas aposentadorias. Aguardo vocês no próximo Relatório Focus.